Bem-vindos ao nosso último Arqueonews da semana. Hoje temos novamente os nossos convidados e vamos aqui discutir a nossa última notícia. Os 2 homens acusados de vandalismo no Parque do Foscoa foram absolvidos em tribunal. Entretanto, a Associação de Arqueólogos Portugueses recorreu desta sentença. O Homem de Piscos é uma gravura de grande importância não só nacional, mas também internacional. A arte rupestre do Vale do Coa é considerado Património Mundial da Unesco e sobreviveu durante mais de 10 mil anos. Então vá, olha, primeiro eu vou dizer a reação que eu tive quando li a notícia, fiquei chocado. A primeira coisa foi como é que é possível a impunidade de 2 pessoas que destroem património mundial da Unesco. Depois comecei a ler melhor a notícia e comecei a refletir um bocado sobre isso, e há ali um dualismo, se é impunidade ou a ignorância, ou seja, onde é que isto está? Ou seja, porque o próprio arqueólogo da altura do Foscoa, que acho que é Martinho Batista, ele disse que não tem a certeza que eles soubessem efetivamente o que é que estava ali, que aquilo não se vê bem, não há nenhuma placa, e portanto há este dualismo, ou seja, o que salta cá para fora, porque, ou seja, se eles são imbecis, ou seja, portanto, de quem é a culpa? Ou seja, eles sabiam que aquilo não se podia fazer, ou verdadeiramente não sabiam porque há falta de meios, há falta de informação, há falta de uma placa, e depois voltamos àquilo tudo assim, ou seja, e há dinheiro para pôr essas coisas, ou seja, como é que a coisa está a ser gerida, como é que não está a ser gerida, mas na realidade, ou seja, o Foscoa é um sítio maravilhoso, e é pena que as grandes notícias que saiam, que a grande notícia que tenha saído, tenha sido sobre este caso super triste, impunidade ou ignorância, mas sempre super triste. A questão é exatamente essa. Segundo os homens que vandalizaram, eles não sabiam que aquilo era património da Unesco. Não sabiam qual era a figura que supostamente estava ali feita. Ou seja, há uma falta de informação, há uma falta de identificação do sítio. Claro que o que eles fizeram foi crime, eu acho que devia ser punido de alguma forma, mas porquê é que eles não sabiam? Se estão naquela zona a fazer um passeio de bicicleta, acho que era isto, supostamente são de uma zona ali perto, ou conhecem minimamente o local. Acho que está aqui um grande problema de partilha de informação e de conhecimento, mas pronto, não concordo com a medida tomada pelo tribunal. Bem, eu sou um bocado, eu também eu quando li a notícia eu senti raiva. O meu sentimento foi raiva. Como é que é possível alguém vandalizar uma coisa tão valiosa para Portugal, não é? E depois de ler a notícia e depois de perceber um pouco daquilo que se passava, eu depois pergunto qual é o problema? São as pessoas que não foram instruídas? É o sistema em si da educação que não informa deste local do nosso património? Ou é o sistema do sítio que não tem como identificar todos os locais do Foscoa? E depois surgiu a mesma pergunta que a Andreia pôs. Se as pessoas vão visitar este tipo de local ou vão passear de bicicleta, eles devem fazer um mínimo de pesquisa, não é? Porque têm de ver os percursos, têm de saber onde estão para não se perderem, porque aquilo também é um bocadinho pó grande. E depois eu pergunto, será que eles pensaram quando estiveram naquela pedra que seria uma pedra comum, porque acho que não se via a imagem? Eles pensaram, vamos deixar também aqui a nossa marca, porque sim, mesmo sabendo que estavam num local de património, mesmo sabendo que não podem fazer esse tipo de coisa, não é? Mas depois eu fiquei ainda mais ultrajada quando eles não foram, nem sequer receberam o serviço comunitário para fazer, porque se há pessoas, vamos passar isto para o outro lado, se há pessoas hoje em dia com grafites que pintam a parede, são apanhados e depois têm de limpar a parede, têm de fazer serviço comunitário, como é que pessoas que destroem o património nem isto fazem? Eu já não digo pagar multa nem ir para a prisão, eu acho que isso também seria um pouco excessivo, porque se aquilo não tivesse identificado, claro. Mas fazer serviço comunitário, entender o que estava ali, porque este projeto do Arqueo Explorers é isto, é proteção, e é isto que nós estamos a tentar prevenir.
ao visitar estes locais é que este tipo de ação não aconteça. É com muita pena que agora o Foscou, naquela imagem foi vandalizada, mas isto é um abre-olhos para muita gente que visita os locais. Não vandalizem nem destruam o património que é nosso. Eu acho que esta notícia, lá está, tudo o que aconteceu, tudo o que depois foi a conclusão do caso, acaba por ser já, arqueologicamente não tem muito, mas é mais um caso, lá está, de defesa, não é? Um caso judicial. No fundo, eles alegaram aquilo que puderam puxar, que é a falta de informação do sítio, por muito que eles possam ser da zona, eles podem já ter passado ali milhares de vezes, podem saber perfeitamente o que há ali, eles podem ter consciência daquilo que fizeram, mas a falta de informação que há no sítio leva a que haja uma defesa assim, ou seja, é como se eles não soubessem que aquilo existia. Isso já é uma defesa, já é um caso de direito, lá está, da defesa deles, conseguiram puxar por essa parte e eles acabaram por não ter qualquer tipo de punição. É pena que o sítio agora fique assim, claro, vai ser mais uma perda para o nosso património, mas lá está, pelo que já todos dissemos, acaba por ser uma chamada de atenção para aquilo que está a falhar, porque sítios como este, que são pouco visíveis, devem ser identificados, deve haver ali uma pequena placa ou alguma coisa que consiga denunciar que ali está um sítio arqueológico, que ali está algo que é importante, porque no fundo maior parte destes sítios está ao abandono, não têm grande proteção, e nós sabemos isso pelos sítios que já temos visitado, muitos, e infelizmente estas coisas acontecem, tal como aconteceu também o ano passado, que destruíram uma anta no Alentejo para construir uma plantação de... já não me lembro, foi uma plantação qualquer. Qualquer. Exatamente, ou seja, estão ali, estão ao abandono, por muito que aqui no caso do COA seja um núcleo arqueológico e tenha ali uma proteção um bocadinho maior, acaba por sempre por acontecer estas coisas, acaba por haver falhas. Bem, eu estou escandalizado, que eu acho que aquilo é património mundial. Temos vários patrimónios mundiais, assim, por exemplo, eu vou mudar de assunto, mas já volto ao assunto. Se formos a Elvas, aquilo é ridículo, aquilo nem parece património mundial, aquilo é assustador. Portanto, se virmos bem a notícia, eles há 20 anos têm os mesmos jipes, ou seja, não sei se agora renovaram recentemente, e se calhar, mas durante 20 anos tiveram a andar com os mesmos jipes, e aquilo andaram desde há 10 anos que andam a discutir, é fundação, não é fundação, acaba a fundação, mas continua a fundação, só que tu não recebes dinheiro, então deves dinheiro à Segurança Social e deves dinheiro ao fisco. Então se deves dinheiro, depois tens que pedir empréstimo, tens que pagar impostos, não tens dinheiro para pôr a porcaria da placa. Ou seja, esta porcaria é muito mais sistémico do que foi o imbecil não é, ou seja, agora estou a fazer uma metáfora, foi o incompetente do gestor que não pôs uma placa, eu não acredito nisso. Ou seja, isto é muito mais sistémico do que ou seja, a gestão da própria coisa. Está na moda porque se parou e não sei o quê, vai lá o presidente, foi lá o Mário Soares, foi lá o Guterres, foi lá o Carrilho, foi lá tudo para inaugurar. E já ninguém ouve falar daquilo agora. Portanto, aquilo, a nível de experiências é brutal, ou seja, é dos sítios, assim, toda a gente devia ir lá, ou seja, todas as escolas devia ser obrigatório. Era como antigamente o pessoal, tem que se ir visitar a Torre Belém, tem que se ir ao Foscou. Pela experiência em si, devia ser obrigatório. E claramente estamos a construir uma camada de ensinamento, que essas pessoas, se forem lá, quando chegarem a uma determinada idade, ou seja, portanto, já são pessoas que instruídas, passaram, visitaram, mas não, aquilo não está um bocado, é pouco divulgado, ou tem sido menos divulgado. Eu fui lá porque fui lá na altura, sou mais velho do que vocês, fui lá na altura que era o grande boom. Mas a maior parte das pessoas que eu conheço acabou por nunca ir, porque aquilo depois é por marcação, no Jeep só cabem 5 pessoas, portanto tem tudo uma logística complexa. Mas como é que é possível? E a pergunta, como é que é possível que o património mundial esteja... Tanto que aqueles dois tipos, que há bocado estávamos antes de estar a gravar, chamámos de imbecis, porque eles são dois imbecis, independentemente de serem culpa ou não, são dois imbecis. E como é que é possível que chegue ao ponto destes dois imbecis? Porque estes dois imbecis não são a culpa, estes tipos são o sintoma desta coisa toda. São a parte final do que está a acontecer. Não deviam ser punidos é quem anda com esta fundação, não fundação, dinheiro, não dinheiro. Esses é que deviam ser punidos. Porque
Estes acabam por ser 2 miseráveis que são imbecis e que vão lá fazer desenhos. Então, Desculpa. mas e agora imagina, se um sítio daqueles que imensas pessoas conhecem é vandalizado e os sítios que não são assim tão conhecidos que são vandalizados que ninguém sabe sequer. Certo, foi top. Acho que essa Depois isto acaba por ser uma uma coisa pergunta maior boa para acabar isto. do que só aquilo. Tipo, é assustador. Porque aquele é património mundial. Agora vamos fazer os arquivos industriais, são coisas de há 100 anos, então isso é tipo. Isso nem é Exato. considerado Está vandalismo. fora. Sim, eu acho que é o que eu estava a dizer há bocado. Eu acho que se um sítio tão conhecido, precisamente na nossa área, e famoso, não é? Que acho que até o professor Relan, quando falou connosco, referiu, um sítio tão famoso, tão conhecido, se é vandalizado, imagina aqueles locais que estão perdidos por aí e que temos explorado, não são. Ou seja, as pessoas olham para aquilo, conjunto de pedras, olha uma. Desperdício Já de dinheiro, apanhámos, Já já apanhámos. apanhámos algumas coisas grafitadas. desperdício de dinheiro. Sim. Exato, estão ali Mas ao pensem em abandono. positivo. Pode ser que daqui a 1000 anos venham os arqueólogos daqui a 1000 anos e olham, o pessoal dos grafites escreveram, isto era Vai ser um tema arqueológico também. Exato. Vai ser. Portanto, estes 2 tipos vão ser famosos. Sim, é verdade, mas epá, eu acho que é sempre complicado nós estarmos aqui a falar de um tema que nos toca a todos, não é? Não nos toca só a nós arqueólogos, nem nós aprendizes arqueólogos, vá por assim dizer, mas também à comunidade toda, porque isto é um alerta para Portugal inteiro. Não é só para as pessoas de Foscoa, para nós que estamos na área. Isto é um alerta para Portugal inteiro. Nós estamos a perder património, nós estamos a perder o que é nosso. E se não fomos nós, comunidade, se não fomos nós, povo, a lutar por o que é nosso, nós vamos perder. Eu sei que há muita gente que não quer saber e que não se interessa por esta área, mas se perdemos património, perdemos visitantes, perdemos incoming, ou seja, dinheiro a vir, não é? Portanto, vai afetar a todos. É uma parte da nossa entidade, não é? Que vai-se embora mais do que a parte do dinheiro. Não sei se aquilo é rentável ou não. Tanto o dinheiro que se investe e o dinheiro que não sei se é rentável, mas da parte da identitária, que eu acho que isso é que é super grave. Eu, quando digo dinheiro a vir, é, por exemplo, se tu vier alguém de Espanha, terá de alugar um sítio para ficar, certo? Portanto, é dinheiro que fica, mesmo que os locais Sim, sejam coisa gratuitos. mais global, Exato. certo? Ou seja, vai afetar Portugal, não vai afetar. Eu estou a dizer isto numa escala se deixarmos de preocupar-nos com o património. Portanto, isto toca a todos, não toca só a quem se importa. Por um lado, Foscoa recebeu uma publicidade má, porque é uma publicidade de destruição, mas é publicidade. Vamos dizer, toda publicidade é boa para chamar, sempre se disse, não é? Portanto, só que agora cabe-nos a nós, povo, cabe-nos a nós, curiosos, de ir lá. De ajudar a espalhar o nome do Foscoa por todos aqueles que nós podemos conhecer. E teremos assim mais uma semana de notícias. Não se esqueçam de ver os nossos vídeos anteriores, fazer like aqui nos vídeos, subscrever o canal e ficarem ligados para mais vídeos Arqueonews. E agradecemos, claro, aos nossos convidados. Exatamente. Voltem connosco.